Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Fazer História Podcast, uma convidada muito especial, aprovada em diversos concursos, Banco Central, CNJ, CNU, Ministério do Planejamento, TSE, TCDF, enfim, né? Fez um estrago imenso aí no ano de 2024, em diversos concursos diferentes da área de TI, concursos que são almejados pela imensa maioria dos concurseiros da área de TI. Ela conseguiu aprovações aí em seguida, e não poderia começar esse podcast com alguém que pudesse abrilhantar tanto esse primeiro episódio como a Virgínia. Obrigado, Virgínia, por ter vindo, por participar. Esse podcast, é importante dizer que ele é um patrocínio do Gabaritando TI, a melhor preparação para concursos públicos da área de tecnologia da informação. Tenho a honra e o prazer de ser um dos professores. E como esse episódio vai ficar gravado no YouTube, eu espero que vocês também curtam o episódio. Quem não está inscrito no canal também acabe fazendo a inscrição, porque conteúdos como esse serão postados com bastante frequência que eu diga, pelo menos um episódio por semana, mas outros conteúdos que são úteis na preparação para concurso público serão também disponibilizados nesse canal. E a primeira coisa que eu tenho a fazer é começar traçando a trajetória aqui da nossa convidada. E eu queria saber, Virgínia, como é que foi sua experiência anterior com o concurso público, né? A gente vai chegar aqui no ponto dessas inúmeras aprovações, mas eu queria saber inicialmente de você como é que foi sua trajetória, né? O que aconteceu antes de tudo isso que ocorreu no ano passado. Conta para nós, para a gente, por favor, como é que foi a sua jornada inicial. Eu já sou servidora hoje do STJ, eu trabalho na área de TI. Hoje eu atuo como técnico lá no STJ, técnico judiciário. Mas minha trajetória em concurso, ela começou, na verdade, muito antes. Assim, se for pensar, quando era criança, eu já fiz o concurso do Colégio Militar aqui de Brasília. E eu acho que ele começou essa vontade de estudar para concurso. E é um concurso concorrido, né? Eu sou de Fortaleza também, estudei no Colégio Militar de Fortaleza e entrei não pelo concurso, mas porque meu pai era militar. Acabou que em algum momento eu entrei, mas a quinta série, você entrou na quinta série? Foi Então, que hoje é o sexto ano, quinta série, né? bastante concorrido, então você já tinha alguma experiência inicialmente ali, apesar de ser criança, né? Mas, enfim, já é o primeiro contato. Sim, sim. Aí depois disso eu passei em alguns outros concursos quando eu estava na faculdade, do Banco Brasil, aí eu acabei não indo, e da Caixa, eu acabei na época da Caixa 2014. O pessoal que é da antiga sabe que foi um concurso que demorou pra caramba pra chamar. Demorou tanto que só foi chamar, acho que em 2021, porque teve um monte de problema e eu já tava no STJ. 7 anos depois, né? Né? E aí, você fez esse concurso da Caixa, você chegou a assumir em 2021? Não, eu já tava no STJ, acabava que já tava melhor, O concurso só que do STJ, demorou. esse foi o de 2018? Não, foi 2015 e chamaram em 2017. Tá certo. E como é que você tomou conhecimento da minha mentoria? Primeiro, em 2023, eu tinha recebido um e-mail, eu acho que da época ali que tinha o pessoal da área de TI, só que na época eu ainda achava que eu podia conseguir passar sozinho, não precisava dessas coisas de mentoria. Aí depois, quando eu tive uma grande frustração, que eu acho que eu até vou contar depois, aí eu resolvi, não, agora eu preciso de uma mentoria, e o pessoal foi me indicando o seu nome, e ali foi que eu decidi. Maravilha. É bom saber essas coisas, né? Porque eu nunca fiz um trabalho muito forte de divulgação, você sabe disso, da minha mentoria. Na verdade, o que tem sempre funcionado foi o boca a boca, né, pessoal? O que é muito bom, porque no final das contas eu acho que essa é a principal recomendação de alguém que fez, sentiu que é algo que ajudou ou que trouxe algum tipo de crescimento na preparação da pessoa, às vezes muitos resultados, como é o caso do seu. Hoje em dia, se alguém te perguntar, tem alguma indicação de mentoria? Você tem, né? Obviamente, pelos resultados que você teve. Mas, enfim, fico muito contente que isso tenha acontecido, porque, como é o nome do podcast, né, Fazer História, um dos meus objetivos é ajudar ou fazer com que as pessoas consigam construir suas histórias especiais, né? E isso é muito importante. Eu dei uma olhada nas nossas planilhas, né, para a gente ver como é que foi a trajetória aqui da Virgínia. Então, nós começamos dia 17 de janeiro de 2024, ou seja, nós estamos há 1 ano e 2 meses depois, só que você encerrou a trajetória muito antes, né, muito lá atrás, não precisou de muito tempo, não. Com 6 meses, você já estava conseguindo aprovações substanciais, né? A aprovação do Ministério do Planejamento foi a primeira, não foi isso mesmo? CNJ. CNJ antes. Foi a primeira? Porque como tiveram aqueles adiamentos, aí mudou tudo. Mas na objetiva do Ministério do Planejamento foi a primeira, que foi, acho que final de abril a prova, não foi isso mesmo? Enfim. E
depois disso, você foi aprovado em diversos concursos. Agora eu quero saber como é que foi a trajetória do ano passado, né? Me conta aí pra gente como é que foi essa sucessão de eventos que te levou a tantas aprovações. Eu acho que no ano passado, o que mais mudou pra mim, depois da mentoria, foi que eu resolvi me inscrever em várias provas. Porque antes eu tinha a primeira mentalidade que, eu só vou fazer a prova que eu tiver muito preparada. E aí eu acabei mudando isso e me inscrevi em várias provas para usar Aliás, uma elas de coisa que treinamento. eu sempre insisto com os meus mentorados, né? Se inscrevam no máximo de prova que vocês puderem. Então, Não, sem razão, né? Realmente isso funciona. E outra mentalidade que eu mudei é que antes eu pensava assim, eu só vou me inscrever naquilo que eu realmente estiver preparada. E aí eu tentava me preparar para várias coisas em simultâneo. Então, o que eu mudei a partir da mentoria e reflexões próprias ali também? Primeiro, eu resolvi focar em uma prova só, que foi a do Banco Central. Focar bem feito, um trabalho bem feito, e tentar, no que foi bem feito, aproveitar esse estudo para as outras provas. E usar as outras provas como treino. E isso funcionou muito bem, porque logo no início, acho que a gente tinha 1 mês e pouco de mentoria. Eu fiz uma prova que foi do IPEA, eu não lembro qual foi primeiro, se foi IPEA ou DENIT. E era outra banca, não tinha tanto a ver. Rio, IPEA. E não tinha tanto a ver, porque o do Banco Central era Sebrasp, né? Só que eu falei, vou fazer. E ali, nisso, já com a mentoria, eu já consegui ter a discursiva corrigida, já foi uma experiência que valeu a pena. Depois, teve a prova do DENIT, também consegui... Foi a FGV, não foi nem Sebrasp, nem Segundo Rio. Acabou aí... Já era outra banca. Outra banca, outro jeito. Tive a discursiva corrigida também. Ou seja, em pouco tempo na mentoria, eu já consegui ter um ganho grande, porque nos outros concursos anteriores não estava acontecendo isso. A gente vai chegar nesse ponto aí, já. Mas continue. Aí você foi... E eu fui fazendo prova. Fez esses dois, aí inicialmente, aí veio no mês de abril, você fez o Ministério do Planejamento. Sim, a primeira fase. Não era o foco também, Sim. mas já estava perto da prova do Banco Central, porque inicialmente a data da prova do Banco Central era maio, só que aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul e eles adiaram o CNU, adiaram a prova Várias do Banco provas, Central, enfim... E aí foi que o Banco Central foi para agosto e também o CNU foi para agosto também, né? Sim. Aí prossiga, né? Eu acho que na data original elas eram para ser 3 provas seguidas. Assim, Sim. A primeira fase da PO, eu acho que depois vinha o CNU e depois o Bacen. Acabou que com adiamento isso, né, foi jogado ali para frente por causa das enchentes lá, né? E aí nisso eu já estava nessa preparação bem forte de reta final já no Banco Central e teve a prova de APO. Aí... Nisso eu consegui já ter bons resultados e foi bom, porque já era uma prova da mesma banca, já dava para realmente usar de treino. Já dava para começar a sentir a temperatura de como é que você ia no Banco Central. Exato. E aí acabou que eu já fui bem nessa prova e isso já acabou contando assim, não só para treino em si, mas a gente vai ganhando confiança, né? Quando vai conseguindo algum resultado depois de um tempo, às vezes sem conseguir, né? Que era o que estava acontecendo nos anos anteriores. Acaba você vai ganhando confiança, vai ganhando mais ousadia, né? E aí vai dando mais certo. Eu acho assim, que a pessoa vai ficando super poderosa, né? Vai ficando, tudo é capaz, você consegue tudo e parece que realmente funciona. Eu tenho observado isso ao longo de quase 8 anos trabalhando com mentoria, que quanto mais resultado a pessoa tem, mais ela quer mais e ao mesmo tempo ela se sente mais confiante. Parece que e aqui, acho que até não sei se você se recorda, mas ano passado eu fiz um vídeo tratando sobre isso, que é a confiança, o resultado gera confiança. Então, e aí o que a pessoa acha? Não precisa uma aprovação para você começar a ter confiança. Você começa a ter confiança do resultado que você está no seu dia a dia. Começou a acertar as questões de uma matéria que você tinha dificuldade, começou a ter um desempenho melhor num determinado conteúdo que para você nunca tinha conseguido estudar aquilo direito e você já começa a sentir, cara, tá dando certo, tô conseguindo acertar, tô conseguindo resolver. Nossa, com certeza, foi totalmente isso que aconteceu, assim, antes eu acho que a gente até vai conversar mais um pouco sobre isso, tava numa fase que tava dando tudo errado, e aí, realmente, você começa a ganhar confiança à medida que você vai respondendo a questão em casa certo, aí depois você responde na prova certo, aí a nota às vezes pode não ter sido tão competitiva, mas você já tem uma discursiva corrigida. Já é um salto. A cada passo desse, você vai ganhando confiança e vai comemorando e as coisas vão dando certo. E aí o que acontece é o seguinte, depois dessa prova do Ministério do Planejamento, aí teve aquela questão do grupo, né? Sim. Eu montei um grupo com os mentorados que iam fazer essa prova discursiva, que foi adiada foi para o início de agosto? Início de agosto, Início de agosto ou foi final de julho, enfim. E nesse intervalo, você acho que teve a prova do CNJ, não foi?
Sim, porque aí essa não foi adiada, essa não mudou. Ela foi no fim de junho, eu acho, a prova do Sim, CNJ. fim de junho, exatamente, fim de E junho. aí acabou que ela era para ser uma Também das era últimas. Sebrasp. Ela também era Sebrasp, era para ser as últimas, mas aí ela, no fim das contas, se tornou uma das primeiras, né? É isso, na Nessa sequência que você linha. tinha para fazer. Aí conseguiu, já foi muito bem na prova do CNJ. Tô Sim. querendo chegar aqui no Banco Central, né? Porque você não deixa pela quantidade de concurso que você fez. Aí depois teve o CNU, foi antes ou depois do Banco Central? Foi depois. Foi depois, né? Teve o BRB, você fez BRB também? Não Não cheguei fez a fazer, BRB. Mas nem teve BRB sabia. nesse meio do caminho. Se tivesse feito também era mais um, né? Enfim, mas vamos lá. Aí chegou a prova do Banco Central. Você estava confiante de verdade para a prova do Banco Central pelos resultados que você tinha tido? Desde o Ministério do Planejamento, que gera Sebrasp, passando pelo CNJ, como é que você sentia que ia acontecer ali? Já estava naquela vibe de, cara, não tem jeito, vai dar certo de novo. Ou não? Eu acho que não era tanto assim a sensação, mas a sensação é que eu fiz absolutamente tudo que eu tinha pra fazer. Perfeito. Foi todo o planejamento, era o máximo que eu podia chegar. Era realmente naquele dia o máximo. Tudo que eu fiz chegou no máximo que eu pude entregar. Aquilo foi realmente tão na conta que no dia seguinte, nossa, acho que eu fiquei até doente. Depois eu não tive que dormir um tempão, porque realmente foi tudo na conta. No físico, no mental, no tanto que eu tinha pra entregar de conteúdo, eu cheguei no máximo no dia da prova. Foi tudo muito bem certo. Então, assim, ficou uma sensação que, cara, mesmo a chance é de dar certo. Mas se não der, eu entreguei tudo. Não tinha nada faltando ali, não tinha nada. E essa sensação, pra mim, ela me dá muita tranquilidade de eu ter feito tudo e dado o meu máximo, assim. E aí eu cheguei na prova do Bacen dessa forma. Perfeito. Eu acho assim, essa sensação é algo que eu tento incutir nas pessoas, né? Elas ficam o tempo inteiro preocupadas com coisas que elas não controlam. Então é muito comum as pessoas ficarem preocupadas com a data da prova, se a prova vai ser difícil, se tal conteúdo vai ser cobrado ou não, se não sei o que, coisas que não estão no controle dela. E aí eu tento, tiro o foco disso, foca nas suas ações, nas coisas que você controla, no seu dia a dia. Quando a pessoa foca no seu dia a dia e faz o melhor todos os dias, vai acontecer exatamente como aconteceu com você. Vai chegar no dia da prova com a sensação de que eu não sei se dá para ser aprovado, mas tudo que tinha para ser feito, que estava ao meu alcance, eu fiz. Pronto. E aí você fica em paz. Vendo a sua história, né, especialmente para quem está lhe conhecendo agora por esse pequeno relato aqui, deve parecer, não, mas essa menina deve ser super dotada, deve ser super inteligente, deve ser não sei o quê, deve ser uma nerd que não sai de casa para não fazer nada, o dia inteiro estudando, né? Enfim, esse tipo de pensamento que passa pela cabeça das pessoas. E eu tenho certeza que você tem uma trajetória como quase todo mundo tem, com seus altos e baixos, com momentos em que você está lá em cima, mas tem dias que você está lá embaixo, sua moral, sua capacidade de fazer acontecer, ela simplesmente desapareceu. E eu quero que você conte qual foi o seu maior fracasso nessa sua vida de concurseira que você teve ao longo desse tempo aí que você esteve fazendo concurso. Olha, isso aí a gente acaba vendo só a história de sucesso, né, dos outros. Isso que é um grande problema. Aí, normalmente, quem tá estudando fica se comparando com a pessoa ali. A pessoa compara o bastidor dela com o palco do outro, o que é errado. Exato. Assim, todo mundo tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, assim. Eu acho que pra mim foi o ponto mais baixo que eu tive de concurso foi antes de entrar na mentoria. Gente, cada coisa que aconteceu, acabou que eu tive muitos problemas. Teve problema de saúde na minha família, mas eu continuei fazendo prova. Teve problema quando eu decidi fazer a mentoria, tive um problema de visão. E ainda assim eu falei, cara, esse negócio não tá passando, nada vai mudar, eu vou pegar logo a mentoria e vou estudar, porque isso aí, é igual você falou, tá meio fora do meu controle, tudo que eu fiz, que era ir pra consulta, eu já fiz, o negócio não melhorou, eu vou estudar, né, porque se eu ficar aqui só pensando nisso, eu vou ficar doida. Mas na preparação mesmo, eu acho que um dos piores momentos foi quando eu fiquei pensando exatamente nisso, comparando com os outros, tanto que os outros estudavam, tanto os outros conseguiam ficar concentrados em horas, né, de estudo, ou fazia mais questões que eu, ou estavam estudando há mais tempo e olhando, gente, eu precisava fazer essas coisas do jeito de todo mundo aqui, pra mim tá muito distante, tá distante demais. Só que um momento, assim, eu acho que estalou um pouco. Você achava que você não conseguia fazer tanto quanto os outros? Isso, quantas horas? Mais horas? Isso, dava mais horas, fazia mais questão, tinha mais experiência, era formado em ciência da computação, porque eu sou da engenharia também, tem isso. Tem algumas coisas que eu tive que tirar um déficit de matérias, né, que eu nunca tive.
Então, assim, esse momento que eu fiquei pensando em tudo isso é um momento ruim também, né? Tipo, ficar ali pensando nisso e meio empacado. E nisso eu mudei, assim, porque eu falei, cara, não adianta eu me comparar com outras pessoas. Eu sou eu, os outros são os outros, cada um tem seu caminho. E aí eu via que, cara, se eu ficar pensando só no perfeito, se eu estudar, eu devia estar estudando 4 horas, eu devia estar estudando tantas horas por semana. Se eu ficar pensando só nisso, não só no que é possível ser feito, eu vou ficar travada, eu não vou mudar. Aí, se eu tinha meia hora, eu estudava meia hora. Se eu tinha só algumas questões por dia, que eu estava muito cansada, queria fazer só as questões, eu fazia e fazia o possível de maneira contínua e por meses, sem Entendi. desistir. Você acha que tinha comentado comigo que você teve você vinha numa crescente e aí depois a coisa meio que degringolou. Acho que foi o TJDFT de 2022, você Isso. estava bem. Como é que foi essa história? Caramba, isso aí era falta da mentoria, foi falta de te conhecer antes, isso aí. Foi o seguinte, em 2022 eu voltei a estudar, porque eu tava ali como técnico, eu queria procurar um concurso que pagasse uma remuneração melhor. Aham. E aí eu voltei a estudar para esse concurso TJFT. Aí 2 problemas que eu tive na época. Eu achava que só pegando 2 meses ali, na hora que saiu o edital, e bem depois até de sair o edital, 2 meses antes da prova, ia dar sucesso, porque eu pensei, não, se eu conseguir passar alguma vez em outros concursos, eu vou conseguir de novo, é só estudar um pouquinho. Só que não é bem assim que funciona para a maioria das pessoas, gente. A gente realmente tem que se esforçar e se dedicar muito mais tempo. Então, no TJ eu voltei a estudar por pouco tempo. Tive uma nota até legal para quem tinha acabado de voltar. Eu pensei, poxa, é só eu continuar estudando. Eu fui pro do Senado. Eu tive uma nota melhor. E na época, essas 2 provas foram na FGV. Só que a discursiva... Ambas em 22, né? em O 22. TJDFT foi no meio do ano, Senado foi final de novembro, início de dezembro. Fim de ano, né? Foi. E aí, na do Senado, eu também fiz esse jeito, assim, de estudar só ali, meio perto demais da prova. Tive uma nota legal para objetiva, a discursiva foi horrível, mas eu pensei, é porque é FGV. Eu não sou tão bom em FGV, caiu conteúdo de infra, eu não sou tão bom em infra, aquelas coisas que a gente pensa. Olha que coisa interessante você acabou de dizer. Isso é algo que tem que ficar muito cristalino para todos. Veja que essa história de dizer que você não dá certo com determinada banca, isso é conversa. Porque nesse ano que passou, você conseguiu aprovações praticamente em todas as bancas ou conseguiu ir bem em todas. Não houve essa banca aqui não é para mim. Você até pode ter predileção. Eu gosto mais de fazer prova do Sebrasp, eu gosto mais da FGV. Tem gente que gosta da FCC. É difícil dizer que alguém gosta da FCC, mas tem gente que gosta da FCC. Mas, enfim, quando você faz o trabalho bem feito, você consegue ir bem, inclusive numa banca que você acha que você não tem o perfil da banca, ou que a banca não é a mais adequada para você. Isso aí é meio que desculpa, mas uma das desculpas que as pessoas criam. Aí acabou que eu pensei, poxa, eu tô indo cada vez melhor. Numa prova, eu tive um resultado, depois eu tive um resultado de tese discursiva, 2023 vai ser para mim, vou arrebentar. Aí não foi bem isso que aconteceu na história, né? Quando veio no fim do ano. Câmara dos Deputados. Foi Câmara dos Deputados e TCDF. FGV de novo. Isso. Aí a FGV não é pra mim. Aí eu pensei, poxa, eu estudei, de certa forma, mais. E o resultado foi uma tragédia, foi horrível. Aí eu pensei, na época, poxa, TCDF vem aí, eu sou melhor em CESP, Sebrasp, e agora, vou arrebentar, porque Sebrasp é melhor, eu normalmente tenho mais chance ali. Eu fui pior do que o da Câmara. E aí, nessa época, eu acho que todo concurseiro de TI, talvez, todo exagero, né? Mas muita gente deve passar por essa fase. TI é loteria discursiva. Mas eu vou fazer o cargo geral. Eu acho que vários colegas meus passaram por essa fase e eu passei também. Aí, na época, eu pensei, poxa, eu não vou mais fazer concurso pra TI, isso aí não é pra mim. Toda hora o negócio só fica pior, não sei o que. A gente começa a ter aquele pensamento de catástrofe, né? Que nada vai dar certo. Só que aí eu pensei, poxa, eu vou tirar um tempo pra pensar e depois eu volto e vejo se eu volto a fazer prova, né? Então, isso ajudou. Esse momento aí, foi mês de dezembro, as 2 provas, né? Dezembro de 2023. Sim. Foi Câmara e TCDF. Você considera que foi talvez o seu pior momento como concurseira? Sim, em termos dos resultados que você teve. Com certeza. Só que ao mesmo tempo eu não tive a maturidade de ver, né? Eu não me esforcei o suficiente, eu não entreguei. Foi totalmente diferente a sensação para o do Banco Central. Eu entreguei tudo que eu tinha para entregar. Peguei a sua ajuda na mentoria. Não tinha mais o que fazer, não tinha limite a mais. Não tinha mais nada que eu pudesse entregar, não sei se do Bacen.
Só que dessa época, não, eu achava que eu tava dando o meu máximo. Só que, gente, Depois você viu que não não era bem era, assim, não né? era. Tava muito longe, tava longe demais. Pegar a matéria ali em cima da hora do edital e achar que vai dar certo num concurso tão concorrido como esse, foi um pouco inocência minha, assim, Uhum. na época. Quais foram os diferenciais que você conseguiu, assim, hoje, né? Com uma visão já um pouco mais distante, depois dos resultados que você já conquistou, consolidou. Quais foram as coisas que realmente, assim, despontaram como diferenciais para você? Coisas internas, coisas externas. O que que de fato foi diferencial para você nessa trajetória de resultados espetaculares? Olha, eu acho que de interno, o que mudou foi essa mentalidade de não ser tão imediatista. Lógico que eu tive resultado rápido, igual você falou, foi rápido. Só que eu achava que ia vir no estalo e não funciona assim. Eu acho que ter essa mentalidade que pode demorar muito mais tempo, estar em paz com isso, eu acho que isso mudou muito pra mim, as Sem coisas. dúvida. Melhorar um pouco essa questão do que é realmente um esforço, um plano de longo prazo, eu acho que isso me trouxe uma mudança de mentalidade mesmo pra mim. Sim. Mas de estudo, eu acho que ter feito a mentoria trouxe, tipo assim, melhorou muito a forma que eu pensava. Eu já tinha um jeito de estudar que não era ruim, mas claramente ele estava insuficiente, assim, para chegar nesse ponto de concurso que aconteceu ano passado. E aí eu acho que o que mudou pra mim da questão do estudo é estudar por ciclos de estudo, eu acho que isso fez muita diferença. A questão da própria forma que é organizado o estudo, eu acho que levou para outro patamar de conseguir memorizar as coisas, não só estudar de uma vez só um assunto e depois daqui a 2 meses você não lembrar nada. Uhum. Isso mudou bastante. O outro ponto, que aí é polêmico, vai ter muita galera que não vai gostar, mas para mim fez diferença, que foi ter feito o resumo à mão. E não só o resumo à mão, copiar algo. Pensar em o que colocar no resumo. Perfeito. Eu acredito, assim, eu gosto muito de usar os recursos de IA para fazer as coisas, só que eu acho que a velocidade que você coloca, às vezes, fazendo resumo por prompt, anotando só Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes, num resumo de OneDrive, que era o que eu usava, algumas coisas assim, isso traz uma velocidade que não deixa assentar o conteúdo, pelo menos não para mim. E o tempo que você passa lendo algo, ou vendo algo e processando aquilo, e refletindo para escrever um resumo, eu acho que isso foi completamente um diferencial para Esse mim. trechinho que você falou vai dar um corte maravilhoso que eu vou publicar depois. Sabe por quê? Porque, veja bem, tem um monte de gente fazendo mentoria, vendendo mentoria pela internet e incitando as pessoas a não fazer resumo de jeito nenhum, né? Dizendo que, porque isso aí é uma perda de tempo, porque não sei o quê. E eu entendo que as pessoas acham maravilhoso isso porque realmente dá trabalho, né? Dá trabalho você fazer. Só que é o seguinte, a grande questão e o mais curioso é quando o cara mete neurociência na história. Eu disse, meu amigo, não fale neurociência e você está dizendo para ninguém fazer resumo. Que é a primeira coisa que a neurociência vai trabalhar contra você, essa história de você dizer que você não tem que fazer resumo. A questão é que o resumo que as pessoas fazem, ele não é aquele resumo eficiente. É tipo assim, exatamente, a pessoa fica copiando um monte de frase, meu amigo, isso realmente não funciona. Agora, esse comportamento que você teve de entender a coisa e colocar no papel depois de uma interpretação sua, é exatamente isso que faz toda a diferença, porque para você poder fazer isso, tem todo o repertório que você já tinha adquirido, que você usa para raciocinar aquilo e poder construir alguma coisa e colocar no papel. Isso aqui, as conexões que você gera, as conclusões que você gera, caramba, eu não tinha percebido, mas isso aqui parece com aquela coisa que eu estudei. Isso é o que faz toda a diferença. Enfim, que bom que você conseguiu perceber isso e você adotou essa estratégia. Acho que assim, eu vou fazer uma sequência de episódios com muita gente que conseguiu grandes resultados. Eu tenho certeza absoluta que em todos os episódios que eu vou fazer aqui, o pessoal vai falar a mesma coisa, dar o mesmo tipo de testemunho, porque é o que funciona. É o que funciona. Eu até entendo gente que consegue ser aprovado sem fazer isso, mas será que se você tivesse feito, não teria conseguido passar mais rápido? Num concurso, às vezes, de nível de exigência maior, enfim, coisas desse tipo. Então, esses diferenciais foram importantes para você. Eu entendo que uma coisa que eu percebi de você desde o primeiro dia, primeiro dia não, mas assim, nas primeiras reuniões, é que você é uma pessoa
muito pontual, organizada, do meu ponto de vista da nossa relação. Planilha sempre bem preenchida direitinho. Essas coisas eu sempre tento destacar. Quem já assistiu as lives que eu fazia antigamente com os aprovados, disciplina, essa questão da pessoa se organizar e se disciplinar para fazer as coisas é talvez uma das características mais marcantes do vencedor. Mas sabe que coisa engraçada, né? No geral, eu sou muito desorganizada. Eu tenho até problemas com atenção na minha vida, em geral. Eu tenho muita dificuldade com horário. Muita dificuldade com horário. Eu tenho muita dificuldade com organização. Mas é exatamente por isso que é algo treinável, sabe? Quando eu decidi na minha cabeça, em janeiro, que cheio de problema, eu ia fazer a prova, eu falei, essas características todas minhas, que normalmente me atrapalham, para isso aqui vai ser minha prioridade. Então, eu acho que você até vai lembrar, eu nunca faltei, eu nunca pedi para remarcar. Aliás, deixa eu deixar o comentário, acho que nossas reuniões eram sextas-feiras à noite. Era horário pirado, era horário completamente louco. E aí, realmente, quando eu coloquei na minha cabeça, porque quando eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu faço. Quando eu coloquei, eu falei, cara, minha desorganização agora eu vou desorganizar o resto da minha vida inteira, mas aqui, pra estudar pra esse concurso, não. O atraso pode ser pra todo o resto, menos pra isso. Desmarcar, não sei o que, mudar de ideia, é pra todas as coisas, menos pra isso. E aí, meio que eu fui segmentando e isso funcionou. Deu muito bom. E como é que era essa rotina de estudos? Então, no início eu tentava deixar com horários muito fixos, mas aí eu vi que isso não funcionou muito bem pra mim. Aí o que eu tentava deixar separado? Isso eu acho que funciona bem pra várias coisas na vida, inclusive se você quer encaixar atividade física ou alguma coisa que você queira mudar nos seus hábitos, o que eu percebi? Você separa todos os horários livres que você tem na sua semana, foi isso que eu fiz. Todos os horários que não tinha trabalho, porque enquanto estava preparando para o estudo, Sim. também estava trabalhando. Todos os dias que eu não tinha trabalho, todos os dias que eu não tinha minha atividade física, né, que eu já deixava marcado alguns horários, ou alguns outros compromissos, saúde, enfim, consulta, eu deixava tudo já separado quais eram os horários livres. Então aquilo era o máximo de horas que eu tinha disponível para estudar. Aí eu pensava, poxa, eu preciso estudar pelo menos X horas na semana. E eu via onde que aquilo podia se encaixar na semana. Eu via que eu tinha mais tempo de manhã e à noite, porque o meu trabalho é majoritariamente à tarde. Uhum. E aí eu tentava encaixar nesses 2 horários ali, desses 2 turnos, né? O tanto de horas que tinha na semana. E aí se algum dia eu tivesse, eu tô um pouco cansada, eu estudava, sei lá, meia hora, igual eu falei. E quando eu estava disposta, eu usava todos os tempos livres, assim, eu tentava usar. Eu nunca fui o tipo de pessoa que nunca consegui estudar muitas horas seguidas, então eu vi que tentar dividir um pouco entre 2 turnos melhorava bastante meu rendimento. Maravilha. Essa história de você conseguir ter essa visão macro da semana e conseguir, cara, eu consigo, porque o que acontece? O desejável, né, ou aquilo que a maioria das pessoas imagina, assim, não, eu vou conseguir organizar, eu vou ter horário aqui de manhã, todo dia, 3 horas, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não consegue organizar dessa forma. Mas você teve a maturidade de ver, não, qual é o tempo livre que eu tenho aqui, onde é que eu consigo encaixar o estudo. E aí você organizou para conseguir alcançar a meta que você precisava. Eu não cheguei a olhar a nossa planilha, mas acho que você conseguia fazer os 2 ciclos por semana normalmente. Acho que a cada reunião eu estava trocando o seu ciclo, né? Com alguma frequência. Um pouco menos. Eu acho que eu nunca consegui cumprir 100%, mas isso é uma diferença também. Às vezes, o que acontecia antes da mentoria? Eu tentava falar, ou eu estudo bem ou eu não estudo nada. Esse pensamento de 0 a 1, ele é um pensamento que pra mim não funcionou. É horrível. Porque a gente tenta, se eu não estudar 4 horas por dia sempre, então eu fracassei. E se eu fracassei, eu não sou digno de continuar estudando. Isso... Assim, falando de uma maneira bem exagerada, claro que não é exatamente assim, né? Mas aí você se desanima e desiste. E aí a maioria das pessoas, e eu também, normalmente a gente começa estudando pra caramba, arrebentando ali nos primeiros dias, e depois você despenca porque você tá cansado, porque a vida real é assim mesmo. A gente, né? Tipo, compromissos vão aparecendo. E aí você desanima de uma vez. Então, eu tentava, na verdade, encarar como... O pessoal que corre longa distância vai entender isso aí. Encarar com uma longa distância, maratona. Assim, não uma sprint, né? Uhum. Tipo, então, é um pouco de cada vez pra chegar até o final, porque senão, ou você dá pouco, muito cedo, e aí a sua cabeça, o seu corpo não aguenta, ou você desiste de uma vez, porque as coisas não acontecem da maneira que a gente se planeja, assim. Então, por isso que eu deixava algumas lacunas pra vida acontecer, pra imprevistos, pro cansaço, pra alguma coisa que tivesse que resolver. E aí, acabou funcionando. Maravilha. Bom, só lembrando que o nosso episódio é um patrocínio do Gabaritando TI.
tem um curso de segurança da informação que já está disponível, um curso de redes focado no Sebrasp, né? Um curso de redes focado no Sebrasp está para sair, você não teve acesso a esses cursos. Eu fiz o do... Dominando TI. Não, já... Você chegou a fazer o aulões. aulão? Pois é. Os aulões não acontecerão mais, mas enfim. Mas é o mesmo professor, então a qualidade está garantida, né? Eu recomendo, inclusive, o pessoal fazer, porque realmente faz toda a diferença. E não esqueçam, né? Quem está assistindo o episódio aí, se estiver gostando, dá uma contribuição gratuita para nós aí, né? De curtir o episódio. Se tem algum amigo que está se preparando também, compartilha. Enfim, acho que aqui é importante a gente... Ela, inclusive, está aqui de graça, né? Justamente a gente está devolvendo para as pessoas aquilo que a gente obteve de graça. Vamos lá, pessoal. Qual o perfil que você teve? Agora vamos chegar no dia fatídico da prova. Eu poderia falar de diversas provas aqui, porque você fez muitas, mas eu quero saber a do Banco Central, já que era o objetivo inicial. Normalmente, o que acontece? Isso vai acontecer com a maioria de vocês quando vocês fizerem provas que não são o foco de vocês, vão estar muito mais tranquilos. A prova que é o foco de vocês, normalmente vocês vão estar mais ansiosos. É normal acontecer isso. E eu quero saber de você. Quando chegou o belo dia lá em agosto, que foi início de agosto, prova do Banco Central, 4 de agosto, se não me engano. Dia da prova do Banco Central, como é que você estava? Estava calma, estava tranquila, estava nervosa? Como é que estava? Eu acho que eu sempre sou meio preocupada com prova, mas um certo tipo de preocupação que eu chamo de produtiva. É um tipo de ansiedade que não é, assim, que tem vários, né? Mas o tipo de ansiedade, tem um tipo ali que é que você se importa o suficiente com aquilo. Você não tá indo de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, eu fui ansiosa, mas de uma maneira que não causou... desespero na prova. Descontrole emocional. Isso. Ele me causou aquele estresse que você tá se importando com a prova. Então, por exemplo, eu cheguei lá, toda vez numa rotina de prova, eu faço uma preparação do dia anterior, eu não fico até muito tarde, aquela conversa toda, né, que tem da rotina, né, antes da prova. Mas, assim, eu não durmo tão bem no dia anterior, mas eu também não fico sem dormir. Chego ali num ponto que eu já sabendo que eu tenho isso, durante a semana eu já vou dormindo melhor. Entendi. Então, isso não prejudica tanto no dia. Eu cheguei numa pilha muito forte, assim, então minha mente estava muito ligada. Mas não cheguei a ter esse nervosismo que faz a gente desesperar durante a prova. Eu acho que essa é uma outra coisa também. De ter feito outras provas como treinamento ajuda a gente a estar preparado para tanta coisa. No dia da prova mesmo do Banco Central... Caramba, tinha um carro de som do lado da minha sala, cara. Tipo, tocando sei lá o quê. Nossa, e aí eu pensei, caramba, vai ser agora que o negócio vai dar errado. Porque a gente sempre pensa isso depois. Só que como eu já tinha acontecido tanta coisa, fazendo tantas outras provas, de barulho, de galera, não sei o que, eu pensei, não, vai dar errado não, bora fazer aqui. Aí meio que foi uma coisa que passou rápido, né, essa sensação. Na verdade, assim, na nossa preparação, eu tento até incentivar vocês, né, ó. Se fizer simulado, faça numa situação desconfortável, faz fora de casa. Se fizer em casa, pode fazer na sala, um barulho de TV, etc. Para acontecer uma situação dessa, você vai achar tranquilo, né? Na verdade, esse tipo de situação, quando você treina na dificuldade e acontece com você, você fica pensando, cara, tá todo mundo aqui nervoso, estressado, e eu já treinei para acontecer isso, eu tô tranquilo. Tem até um negócio, né? Uma vez que eu vi... Só que é ligado em esporte vai saber disso já. O Michael Phelps, ele treinava no escuro, sem óculos, não sei o quê, com água na cara, assim, tipo, jogando. E o treinador falava, não, precisa preparar e tal. E aí, numa prova de Olimpíada, isso aconteceu. Ele perdeu o óculos e ele ganhou, né? Então, lógico, a gente não é um atleta de alta performance, óbvio, né? Tipo, mas isso acaba sendo real. Se a gente treina uma coisa que acontece um apocalipse ali, igual... Já tinha feito prova que... Gente, tinha goteira. Já fiz prova que teve goteira em cima do ar. A gente teve que mudar de sala no meio da prova. Já aconteceu tanta coisa de aluno perguntando no meio, umas coisas nada a ver, querendo conversar com o fiscal. Meio que a gente é exposto a uma coisa assim, chega na hora, acontece uma dificuldade, a gente se preocupa, claro, né? Ninguém é um robô. Mas consegue voltar rápido para a situação. E Sim. Isso foi uma coisa que aconteceu no dia lá. Que bom que você conseguiu se controlar e ficar bem. Nos concursos que você foi aprovada, quais foram as ferramentas que eu normalmente entrego ali na mentoria que você chegou a fazer uso? No dia da prova, até no pós-prova, se houve alguma coisa. O que você usou ali de ferramenta? Técnica de chute, roteiro de prova?
daquilo tudo que eu passo ali na mentoria, técnica de respiração, etc., que você pode ter usado, que você considera, isso aqui eu usei e me ajudou. Além do que foi, né, do estudo de antes, do que foi ali de véspera, eu acho que o que mais fez diferença foi o roteiro para discursiva. Uma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda, de provas anteriores, por exemplo, tem lá na pergunta, você cite duas características. Aí eu citava 2. E aí depois não eram as 2 que eles queriam. Uhum. Isso não era legal, assim, acabava perdendo muito ponto de besteira. Quando eu lembro isso claramente lá do roteiro, ali, quando fala, pô, se fala 2 e tem linha, bota o tanto que couber, o tanto que você lembrar, o tanto que você chutar, enfim, o tanto que... Isso é uma coisa que o pessoal não sabe, né? Mas assim, a banca, ela não vai te penalizar se você falou... ele pediu 2 características, você falou 5. A banca não vai te penalizar se você escrever a mais, né? E aí o que acontece? Às vezes você está escrevendo... No gabarito deles lá, no padrão de resposta, tem lá 3 que são 3 específicas. Você ia colocar só 3 que eram não aquelas 3 que estavam lá, você ia perder a questão inteira. Mas você colocou 5, 6, e dentre essas 5, 6 que você colocou, não tinha as 3, mas tinha 2. Pronto, você vai ganhar um ponto daquelas 2. Às vezes ganha até as 3 mesmo, enfim. Você acredita? É real mesmo. Na prova do CNJ, eu escrevi no meu rascunho umas coisas e não passei. Eu ainda não tinha prestado atenção nesse roteiro. Gente, presta atenção nesse roteiro. Eu leio antes. Eu não tinha prestado atenção e não passei do rascunho. Porque falei, pediu alguma coisa e não pediu tudo. Eu coloquei só o que eu achava que era. E aí, enfim, dei mole, né? Ainda bem que depois eu corrigi. Para o pessoal entender o que a gente está falando aqui de roteiro de prova, é o seguinte: a maioria das pessoas acha, a imensa maioria mesmo, que vai fazer prova que é desavisado ou incauto, pega a prova e começa a responder como? Começa por português, depois a próxima matéria, vai do começo para o fim. Tem gente que até separa, vou começar primeiro pela parte específica, já é um pouco melhor, começa pelo específico, depois vai para a parte básica. Mas, na verdade, existe um roteiro que seria o melhor caminho para você responder a prova. Isso é de cada pessoa, porque cada pessoa tem as matérias que tem maior facilidade, maior dificuldade, e essa é uma das coisas que a gente transmite na mentoria, e isso vale também para a prova discursiva. Tem um roteiro lá de como responder também a prova discursiva, que transmite ali qual é o melhor caminho para a pessoa seguir. Que bom que foi útil, né? Que bom que fez diferença. Não fez lá no CNJ, mas nem precisou do CNJ, que você foi aprovado também da mesma forma, enfim. E pessoalmente, assim, que característica que você tem, que você considera que é sua, assim, isso é uma característica minha, que me fez diferença no dia da prova? Ou no dia da prova não, melhor, nas aprovações, né? No resultado final do que aconteceu no passado. Eu acho, conversando com as pessoas, né, pelo menos eu, assim, eu nunca acho que eu fiz nada de muito diferente, porque a gente só se conhece, assim, né, e eu não convivo tanto com esse meio de pessoas que fazem concurso, assim. Mas conversando mais recentemente, o que eu percebi foram 2 coisas, eu acho. É que eu tenho uma facilidade de perceber padrões no jeito de cobrança, de questões, principalmente nessas questões de certo e errado. Uhum. Então, ter volume de questões ajudou muito a perceber esse jeito de perguntar, que às vezes é tão peculiar, né, da banca, assim, isso ajudou bastante. Mas a outra que eu acho que foi comportamental foi não desistir mais. A partir do momento que eu coloquei na cabeça que eu ia fazer, foram acontecendo várias coisas, né? Tipo, algumas provas não tive tanto desempenho que eu pensava, igual até mesmo do IPE. Foi bom, mas eu acho que eu acreditava tão mais, eu pensava, nossa, rapidinho eu vou resolver. E não é bem assim, as coisas demoraram. Então, não ter desistido, ter tido persistência, eu acho que isso foi muito importante. Com adiamento, eu vi muita gente que eu conhecia que se desestabilizou com isso, assim. Lógico, não foram as pessoas que estavam vivendo tudo aquilo, né, no Rio Grande do Sul, mas pessoas que nem estavam nessa situação se desestabilizaram, pararam de estudar, se desanimaram, assim. E a diferença, eu acho, foi, no meu caso, foi porque eu pensei, ótimo, mais tempo para estudar? Então, ter enxergado as coisas dessa maneira, tentando enxergar algum lado positivo, apesar, né, do problema, e ter continuado a estudar, mesmo acontecendo tudo, num dia cansada, ou num dia que as coisas não aconteceram tão bem, ou em matérias que eu não estava rendendo, ter continuado, eu acho que isso. Maravilha. E aí, qual o grau de importância que você atribui aqui para a minha mentoria, né? Até que ponto ela conseguiu ser decisiva ou colaborou, enfim, para que você conseguisse? Foi essencial. Eu acho que se eu tivesse teimado menos, eu acho que teria sido melhor também, né? Sabe o que eu penso? Eu não sei se foi o seu caso. E eu entendo por que as pessoas pensam isso e não acho
de certa forma, incorreto, né? Veja bem, eu acabei de comentar agora que tem uma galera que diz, não precisa fazer resumo, não. Aí o que acontece? Esse tipo de estuda só por questões. Você já deve ter ouvido falar isso. Então, esse tipo de coisa é legal para certas pessoas. Então, tem gente que vai conseguir, realmente, sem fazer resumo, vai conseguir ser aprovado. Tem gente que vai conseguir ser aprovado fazendo só questões. O problema é quando você fala isso para o público em geral. Sim. Porque aí você tem uma massa em que tem gente que não vai conseguir se adaptar com aquele jeito. E veja, quando nós, e é o que eu tenho tentado pautar o tempo inteiro a minha mentoria, por conhecimento científico, digamos assim, justamente para eu sair daquilo que é o que funciona para mim, mas que não funciona para o outro. Porque é como o seu cérebro funciona. Não tem jeito disso aqui não dar certo para qualquer um, porque é como o seu cérebro funciona, poxa. A gente está usando apenas a ciência a favor de fazer com que a máquina ser humano funcione da melhor forma possível. Mas eu imagino que talvez tenha passado pela sua cabeça a ideia de que, cara, esse negócio de mentoria, isso é meio que charlatanismo. Ixi! Né? Não passou isso pela sua cabeça? Mas demais. Inclusive, justamente, um dos motivos que eu confiei mais é que eu já tinha feito aula contigo em outras situações, mas é diferente. Tem uma aula e o contato com a mentoria, ele tem que ser de uma pessoa que você confie, porque do que adianta também você contratar alguém e querer fazer o oposto do que ele tá te falando? Não adianta, cara. Se você é melhor não pagar, é melhor não fazer. Se você não confia na pessoa, no jeito que ela tá te guiando, é melhor não começar, porque não faz sentido. Você vai perder teu tempo, vai perder o tempo da pessoa, vai perder tudo, né? Ninguém gosta de perder tempo. Então, ter confiado e ter justamente suas características também eram exatamente o que eu precisava, que era essa questão de organização do estudo, da questão de orientação, de como melhorar o estudo, o desempenho para a prova, era exatamente o que eu precisava. Então, eu confiei. Perfeito. Veja que poderia ter sido antes, mas essa história do mentor charlatão, eu sei que atrapalha muita gente, porque assim, realmente tem muito charlatão. É fato. E eu acho que pra gente que é da área de TI é pior, né? Porque, assim, não que você precise de alguém que seja da mesma área que você. Não é assim que funciona. Você precisa de alguém que te treine. Simples assim. Só que tem gente que, às vezes... Nossa, eu já cansei de ver umas mentorias que, cara, vai focar, às vezes, só no vamos, gente, mas sem... Motivacional, né? Mas sem realmente motivar, porque tem formas de motivar. Sim, claro. Tem técnicas, você usou várias técnicas para motivação, mas é tipo, bora, mas pô, só o bora não é bem isso, as pessoas não precisam só disso. E do ciclo de estudo para organizado, tem outras coisas, eu acho que isso funcionou muito bem. No final das contas, assim, tem muita técnica. E eu falo assim com propriedade, porque quando eu comecei em 2017, eu não tinha talvez 10% da técnica que eu tenho hoje. Até por ter contato com muita gente, por ter estudado muito ao longo dessa trajetória, você vai e vivenciado situações que você vai, cara, como é que eu resolvo esse problema agora? E eu ia pesquisar para ver como é que uma determinada situação de um determinado mentorado tinha que resolver aquilo. Então isso foi me dando repertório, me dando capacidade de enxergar. E às vezes, né, hoje eu já consigo perceber com poucas palavras o que está acontecendo com a pessoa. Você já sabe o que tem que falar para poder tirá-la daquela situação e colocar numa situação melhor, enfim. Isso acontece. E assim, eu acho que de tudo que a gente tinha para fazer aqui, o mais importante é você transmitir um recado, uma mensagem. Porque agora você, quase nomeada pelo Banco Central, você já foi nomeada em quais desses todos aí? Não, tudo tá demorando, gente. Eu acho que eu escolhi os concursos mais demorados de todos. De nomeações, né? De nomeação. Mas já acabou o curso de formação, já consegui a aprovação do curso de formação, agora é realmente só aguardar. Só aguardar a nomeação, né? Mas enfim, de tudo que você absorveu com essa experiência toda, com essa jornada, vai aposentar a caneta? Olha, assim, espero, né, gente? Eu espero que agora já deu. Enfim. Eu espero um baita cargo, uma baita instituição, realmente. Sem dúvida. Difícil. O que você pode transmitir como recado para o pessoal que está no meio da jornada, que está começando a jornada, que está passando por situações como a que você passou, de achar, pô, esse negócio, eu achei que era para estar melhor, está piorando, o que Eu acho que uma mensagem é o seguinte, o avanço das coisas dele não é linear. Eu acho que a gente pensa que eu vou colocar X cursos, X horas, X provas, e eu vou ter resultado rápido, assim. E às vezes eles têm altas e baixas, e
coisas na vida que acontecem, às vezes tem algo que você vai precisar interromper um pouco seu estudo, ou não priorizar tanto, porque a vida acontece. Tem horas que não tem o que fazer. Realmente vão acontecer situações que, né, você fica encurralado. Só que eu acho que a principal mensagem é se você quer fazer algo da sua vida, nesse caso de concurso, e você colocou que aquilo é algo importante para você, é mesmo com esse avanço não muito linear, você persistir. E se você precisar de ajuda, de alguém que tenha mais experiência que você, invista nisso, seja né, de uma maneira contratando alguém, ou pergunte para alguém o que Busque ela fez. apoio, né? Busque apoio, realmente. É muito difícil você conseguir as coisas só da sua cabeça, assim. Quanto mais apoio você tiver, é mais fácil você conseguir chegar mais rápido onde você espera, assim. E o mais importante é realmente não desistir. Eu acho que isso é importante. Eu acho que hoje então, a gente olha assim, pela internet, parece que todo mundo só estudou uma semana, né, pra passar negócio. E não é bem assim, sinceramente, quando você vai conversar mesmo, não é bem assim que funciona. Então, persistência e foco e realmente não deixar outras coisas. Se você tornou aquilo importante pra você, torne uma prioridade, deixe algumas outras questões pra depois mesmo. Se é prioridade, é prioridade. Prioridade não tem uma ou duas, só tem uma, né? Depois que exatamente, senão não é prioridade. Depois que passou, é o resto da vida usufruindo, aproveitando, é o que você vai fazer agora, né? Tomara. Olha, eu quero agradecer imensamente sua disponibilidade, né? Eu estou muito feliz de tudo que aconteceu contigo, né? Você sabe que todas as vezes que você mandava mensagem de manhã, eu disse ainda mais uma aprovação. Ela cansou de mandar mensagem bem cedinho, quando saía um resultado de uma nomeação, ela mandava mensagem, Gleison, saiu mais um, olha aí, BNDES, olha não sei o que, né? Várias vezes que você mandou mensagem tratando sobre isso, eu disse, cara, você está colecionando, eu nunca vi isso. Mas enfim, meus parabéns, a sua história, já que o podcast é fazer história, né? Eu acho que você escreveu uma história não só bonita, uma história inspiradora, uma história para inspirar as pessoas próximas de você e nem tão próximas assim, né? Porque eu imagino que esse podcast vai chegar para muita gente aí. Eu recebo mensagem do pessoal do Acre, de Rondônia, não sei o quê, e a gente nem tem contato assim, mas o pessoal tá lá assistindo, tá acompanhando e se inspirando, né, em histórias como essa, como a sua. Enfim, parabéns, sua trajetória foi maravilhosa, incrível. Deus te abençoe, te dê muito sucesso no Banco Central ou em outro lugar que você pretenda ir depois, né? Que Deus te abra as portas ali de oportunidade de trabalho, mas que sejam satisfatórias para você. Enfim, só tenho que te agradecer pela oportunidade que você me deu de te ajudar a escrever essa história tão bonita. É isso, obrigada, Gleison. Sem você realmente teria, às vezes, demorado muito mais. Obrigada. Tá bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por vocês terem nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham se inspirado na história da Virgínia, né? Eu espero ouvir outras histórias, né? Inclusive inspirado. Já aconteceu isso. O pessoal dizer, depois que eu assisti o episódio do fulano de tal, da fulano de tal, pô, eu decidi que eu tinha que mudar a minha vida e não sei o que, enfim. Isso acontece. E esse é um dos principais objetivos que eu tenho em fazer coisas assim, que é justamente a gente devolver, né, de certa forma, para a vida aquilo que a vida está nos dando, de tão maravilhoso, tá bom? Muito obrigado a vocês, obrigado mais uma vez, Virgínia. Fiquem com Deus e até mais.